pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gláucia e tô aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil para vocês. E a aula de hoje é sobre geometria. Nós temos os elementos primitivos da geometria, temos também semirreta, segmento de reta e a posição relativa entre duas retas. Vamos ver? Se inscreve aí no canal, deixe o seu like se você já está assistindo esse vídeo. Vem comigo! Pensando primeiro nos elementos primitivos da geometria, são aqueles elementos que surgiram primeiro, né? O que nós temos aqui e aparece em praticamente todas as formas geométricas que nós temos? O ponto, a reta e o plano. O ponto, ele pode estar isolado, como está esse aqui, ou ele pode estar contido numa figura geométrica. Vamos pensar num triângulo. O triângulo tem três lados e ele tem as três pontinhas, não é mesmo? Essas pontas do triângulo, cada uma representa um ponto, porque é nesse ponto de partida para as outras duas retas que estão ali concorrentes a este ponto, certo? Então, o ponto, além de aparecer nas figuras, ele pode aparecer isolado. Nós temos também a reta. Pensando ainda no triângulo, nos três lados que nós temos de um triângulo, são três lados retos. Se não forem lados retos, não é um triângulo, certo? É uma outra figura, mas não é um triângulo. A reta, ela é infinita para os dois lados. Então, se a gente pensar nessa reta que eu tracei aqui na lousa, e eu for continuar ela é infinita. Eu vou até onde eu conseguir traçar, por exemplo, nessa lousa, e se eu tivesse espaço, eu traçaria até onde eu conseguisse. Essa reta ela é infinita para os dois lados e ela está representando isso aqui com as setinhas que estão nas extremidades. Porém, se não tiverem essas setinhas, tiver apenas uma reta, ela continua sendo uma reta, ela continua sendo infinita para os dois lados. Dependendo do material que você estiver utilizando, às vezes aparecem setinhas, às vezes não. O que é importante quando a gente vai nomear um ponto e uma reta? A diferença. Para nomear pontos e retas, a gente usa letras do nosso alfabeto. Porém, para nomear um ponto, a gente usa uma letra maiúscula do alfabeto. E para nomear uma reta, a gente usa uma letra minúscula do alfabeto. Não pode esquecer, não pode trocar, porque senão estará errado, ok? Já o plano, na matemática é difícil a gente representar um plano, não é verdade? O que é um plano? Uma coisa plana, a superfície de uma lousa, uma mesa, a folha de um caderno, se ele estiver plano, retinho, não é mesmo? Isso são superfícies planas. Então aqui, dentro desse paralelogramo, está representado um plano. Como eu sei que isso é um plano e não é um paralelogramo? Porque eu tenho uma letra do alfabeto grego. Essa letra aqui é a letra alfa, mas também pode aparecer com outras letras do alfabeto grego. As mais comuns são alfa, beta e gama. Essas são as três letras mais comuns do alfabeto grego que aparecem para nomear os planos, certo? E ainda pensando em reta, nós temos semirreta. Vamos entender o que é isso. Olhando para essa reta que eu coloquei aqui, ela está passando por dois pontos. Em dois pontos distintos, diferentes, só pode passar uma única reta. Não dá para passar uma outra reta nesses mesmos dois pontos. Ela estaria em cima e quando eu desenho uma reta em cima da outra, eu não tenho como representar duas retas, uma em cima da outra nesse desenho, não é verdade? Então, só uma reta passando por dois pontos. Mas é diferente quando a gente pensa num ponto isolado. Se eu pegasse esse ponto aqui, fosse traçar aqui retas, eu posso traçar infinitas retas passando por esse ponto. Eu ficaria aqui muito tempo traçando retas. Então, quando a gente pensar em quantas retas é possível traçar num ponto, infinitas retas. Quantas retas é possível traçar em dois pontos comuns? Só uma reta, que é o que aconteceu aqui nessa reta AB. Então, essa reta tem dois pontos
E nós representamos, podemos nomear essa reta, além de uma letra minúscula do alfabeto, podemos nomeá-la assim, essa é a reta AB. Por que eu sei que é uma reta? Se eu não estivesse vendo essa figura, só estivesse vendo esse nome dele aqui. Porque ela é infinita para os dois lados. Aqui sim a setinha é muito importante. Então, tendo essa setinha em cima, eu sei que é uma reta infinita para os dois lados. Se você tivesse no enunciado pedindo para você desenhar uma reta AB, ele poderia estar apenas dessa forma no enunciado. E você já sabe que você tem que fazer uma reta passando pelos pontos A e B, porque são esses pontos que estão indicados aqui, certo? Eu desenhei essa reta justamente para a gente comparar com a semirreta. A semirreta, ela tem origem num determinado ponto e ela é infinita para outra extremidade. Nesse exemplo, eu coloquei ela com origem no ponto A, passando pelo ponto B. Poderia ter sido ao contrário, com origem no ponto B, passando para o ponto A? Poderia, ok? A semirreta, nós representamos também com os pontos nos quais ela passa, só que ela tem origem no ponto A, não é mesmo? Então, ela começa no ponto A e ela passa para o ponto B. Perceba que é diferente, aqui eu não coloco a setinha. Desta maneira, eu estou representando uma semirreta, sem a setinha. Se eu colocar a setinha, eu estou representando uma reta. Então, nós precisamos ter muita atenção quando a gente vai nomear os segmentos, a reta, semirreta, segmento de reta, porque é diferente essa representação aqui em cima. Tudo bem? Então, temos o segmento de reta também. Pensando ainda nessa reta, eu tirei uma parte dela aqui. Eu tirei um segmento. É um pedaço da reta. Ele não é infinito para lado nenhum. Ele tem começo e tem fim. Ele começa no ponto A e termina no ponto B ou vice-versa. A representação dos pontos A e B com um traço apenas em cima. Da mesma forma que é no desenho, a representação geométrica do segmento, um traço só na representação, ok? Quando a gente pensa em segmento de reta, nós também podemos pensar em segmentos consecutivos e em segmentos colineares. Os segmentos colineares são aqueles que estão na mesma linha. Percebam que aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 segmentos diferentes. Tem o segmento AB, tem o segmento BC, o CD e o DE. De qualquer tamanho, não precisam ser do mesmo tamanho, por isso que eu representei aqui alguns maiores, outros menores, mas eles estão colineares, eles fazem parte da mesma linha. Já os consecutivos, eles têm ponto em comum, mas eles não estão na mesma linha. Percebam que o segmento AB está aqui na horizontal e o segmento BC está um pouquinho aqui na diagonal. Então, eles não estão na mesma linha, são consecutivos. Consecutivos porque estão na sequência um do outro. Aqui também é consecutivo? É, mas é colinear, porque está na mesma linha, ok? E nós vamos pensar um pouquinho na posição relativa entre duas retas. Existem as retas paralelas, são aquelas retas que nunca vão se encontrar. Elas não vão ter um ponto em comum, jamais. Então, eu representei aqui a reta R e a reta S. Quando nós olhamos para isso aqui, está dizendo que R é paralelo a S. Esse é o símbolo de paralelo na matemática. Então, R é paralelo a S. Elas nunca vão se cruzar. Eu coloquei aqui na diagonal, mas essas retas paralelas podem estar em qualquer posição. Vertical, horizontal, diagonal para o outro lado. A posição é a mesma, desde que elas estejam paralelas, ok? Se ela tiver um pouquinho tortinha e eu conseguir dar continuidade nessas retas e elas se cruzarem num ponto, daí elas não são mais paralelas. Então, existe um cuidado bem grande para a gente fazer a representação de uma reta paralela, certo? Em desenho geométrico, tem até formas de usar compasso e régua e representar duas retas paralelas exatamente na mesma distância.
Se você não sabe fazer isso, você pode fazer com a régua mesmo. Marca uma reta, usa a régua para fazer uma distância igual nas duas extremidades para depois traçar a outra reta paralela aqui, ok? E nós temos a reta concorrente. As retas concorrentes são aquelas que se cruzam num determinado ponto. Então, a reta S está cruzando com a reta R no ponto P. Então, elas se encontraram. E se vocês observarem alguma forma onde as retas não se encontram, atenção, porque elas também são concorrentes. Percebam que, evidentemente, não são paralelas e se eu der continuidade aqui, elas vão se cruzar num ponto aqui em comum, tudo bem? Então, às vezes, tem pegadinha de exercícios, elas estão bem separadas, mas a gente sabe que num determinado ponto elas vão se cruzar, pois não são paralelas, ok? Então, aqui, quando a gente olha para as retas que se encontram num determinado ponto, nós chamamos de concorrentes. Existem também as retas concorrentes perpendiculares. São aquelas retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Temos também um estudo sobre ângulo, mas aqui estamos falando especificamente de um ângulo de 90 graus. Vejam que na minha figura eu tenho a reta R bem aqui na vertical e a reta S na horizontal e elas formam um ângulo de 90 graus. Então, quando há um ponto em comum formando um ângulo de 90 graus, ela é concorrente perpendicular ou chamamos só de perpendicular, porque há esse cruzamento formando um ângulo de 90 graus. Se não há um ângulo de 90 graus, ela é só concorrente, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem aí os seus comentários, peçam outros conteúdos, porque toda semana tem vídeo novo no canal, certo? Até a próxima! Tchau, tchau!